Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical lá do nosso perfil Leonardo Mota M underline no Instagram. Quem nos acompanha sabe que todos os domingos nós temos uma enquete dominical lançada no Stories do Instagram durante o domingo, 24 horas, e durante a semana nós vamos trazer a resposta. E hoje trazemos a resposta da nossa última enquete. E aí, diferentemente das últimas enquetes, nós voltaremos a tratar um pouquinho do assunto muito importante ainda na Lei de Licitações 866, na Lei do Pregão, Lei de 10.520, tá? Que é a questão das sanções impeditivas de licitar, tá? Então, nossa enquete, vamos lá, vamos ver a nossa enquete. Em determinado pregão eletrônico realizado pela Lei 10.520 e pelo Decreto 10.024/2019, do pregão eletrônico, né, da esfera federal, por uma secretaria do Estado X, o pregoeiro, mesmo observando no SICAF, o Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal, da primeira colocada, a existência da sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a administração, aplicada por uma Secretaria de Estado Y, né? Do Estado, né? Do Estado Y, então, a Secretaria do Estado X e o outro Estado, o Estado Y. Não afastou a empresa do certame, aceitando sua proposta, habilitando, declarando vencedora. Tá? A segunda colocada recorreu, fundamentando que a licitante estaria impedida de participar da licitação, mas o pregoeiro manteve. Então, está correto o pregoeiro? Pois bem, uma questão bem interessante, uma questão que já tratamos algumas vezes, mas que recorrentemente alguns amigos ainda vêm nos questionar lá no directo, vêm nos questionar durante alguns os cursos que nós ministramos, que é a questão da abrangência da aplicação das sanções, como deverá ser tratada. Né? E aí nós vamos ver o que é trazido na Lei 866, na Lei 10.520 e qual o posicionamento do Tribunal de Contas da União. Tá? Primeiramente, lembrando, recordando, a enquete resumindo o seguinte: uma empresa que estava participando da licitação do pregão lá, do pregão eletrônico, ela tinha uma sanção, a sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a administração, que está lá no inciso 3º do artigo 87 da legislação antiga, Lei 8.666, que é em virtude da nossa enquete tratada da legislação antiga. Né? E ela estava participando de um pregão de uma Secretaria de Estado de outro Estado. Né? E aí, o pregoeiro manteve e aceitou sua proposta, declarou vencedora, e uma outra licitante recorreu, e a questão pergunta se o pregoeiro está correto. Primeiramente, vamos ver o que a Lei 866 nos traz. Olha só, artigo 87 da Lei 866, né? Ela traz o seguinte, trata exatamente das sanções na lei antiga, né? Na lei de licitações antiga. Então, nós temos lá, artigo 87, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: advertência, multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, né? A suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração. Então, é importante destacarmos, né, o que o próprio inciso traz, a administração. O inciso não traz a administração pública, né? Então, é importante trazer esse destaque, né, na sanção por prazo não superior a 2 anos. Depois nós temos declaração de inutilidade para aplicar o contratar, para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os efeitos motivos de determinância, a punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedido sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. Então vejam só, meus amigos, que nós temos no artigo 80, na Lei 866, inciso 3º, a suspensão temporária de licitar e contratar com a administração. Temos também a sanção do artigo 7º, né, da Lei 10.520, que é o quê? Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver sua proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar ou contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou municípios. E aí, o artigo ele traz dos credenciamentos do SICAF pelo prazo até, né, a sanção pelo prazo de 5 anos. Então vejam que a sanção do artigo 7º é com União, Estado, Distrito Federal ou município. Então, é de acordo observa-se então a esfera.
Então nós temos uma suspensão temporária que trata de administração, uma declaração de idoneidade que fala em administração pública, e temos um artigo 7º que fala das esferas, né? União, Estado, Distrito Federal ou o município, de acordo com o que for aplicado. Tá bom? E aí vejam só, a nossa enquete, ela trata de uma licitação realizada por um Estado, a Secretaria de um Estado X, né? E constava no SICAF uma sanção do Estado Y. Então é importante destacar isso aí. Importante lembrar, meus amigos, que quando a Lei 866 traz aqui o que é administração, nós temos que a administração, pelo próprio artigo 6º da Lei 866, inciso 12, fala que a administração é o órgão, a entidade, a unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua. Né? É o órgão, a entidade por meio da qual a administração pública atua. Pelo contrário, diferentemente do que a administração pública, quando a lei traz a definição no inciso 11, né, traz que é a administração direta, indireta, né, União, Estado, Distrito Federal, município. Então é importante destacar essa definição, porque é exatamente com base nessa definição que o Tribunal de Contas da União trata da abrangência das sanções. E aí vamos ver um dos acórdãos mais relevantes sobre o tema. Então todos devem anotar esse acórdão. Olha só. Acórdão 2530-2015 do plenário, onde ele traz claramente o entendimento de como deverá ser aplicada, entendida a abrangência da sanção. Olha só, o impedimento de contratar e licitar com ente federativo promove o pregão, né? E fiscaliza o contrato, artigo 7º da Lei 10.520, seria uma pena mais rígida que a mera suspensão temporária de participar da licitação e impedimento de contratar com um órgão da administração. Artigo 87, inciso 3º da Lei 866. E mais branda que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a administração pública. Está lá no artigo 87, inciso 4º da Lei 866. Então destaca, olha só, o impedimento de contratar e licitar com o ente federativo, né, que promove o pregão, está no artigo 7º. Então temos o quê? Claramente de que, olha só, a suspensão temporária de licitar e contratar, que está no inciso 3º do artigo 87, ela tem abrangência apenas no órgão sancionador, na administração, que é a entidade, é o órgão, né, que executa aquela licitação, que penalizou aquela empresa, lá do Estado Y. Né? Então essa sanção, pelo Tribunal de Contas da União, e corretamente, nós seguimos esse entendimento, pela própria definição do que é administração, ela não tem abrangência em outro Estado, ela não tem abrangência em um município. Então, se um órgão da administração pública federal, qualquer que seja, por exemplo, Ministério Público Federal, aplicou uma sanção de suspensão temporária, então, por exemplo, Justiça Federal, INSS, qualquer outro órgão, ou um órgão estadual, um órgão municipal, ele não terá influência pelo Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, dentro do Estado, mesmo que uma Secretaria de Estado aplique aquela sanção, aquele licitante pode participar de um órgão da administração pública federal, municipal. Não é? Por quê? Porque não faz parte, não integra a administração daquele órgão sancionador. Então vamos voltar ao nosso inquérito só para finalizarmos. E já vemos que a maioria dos colegas marcaram aí sim. Né? O pregão está correto. Olha só, o pregão estava acontecendo na Secretaria do Estado X. Imagina aí o Estado da Paraíba, né? O meu Estado, o Estado da Paraíba. E aí, olha só, a empresa estava penalizada por um Estado Y. Imagine que a empresa esteja penalizada pelo Estado de São Paulo, pelo Estado de Pernambuco, pelo Estado do Rio Grande do Norte, pelo Estado do Paraná. Não independe. Na verdade, essa empresa ela poderia estar, inclusive, sancionada por outro município, um órgão da administração pública federal, né? E ela estaria podendo estar participando normalmente daquela secretaria. Há, inclusive, entendimentos que mesmo um órgão estadual, sendo uma secretaria de administração e sendo uma secretaria, por exemplo, de cultura, seriam tratados como órgãos diferentes, administração diferente. Então, de repente, uma secretaria de cultura realizando o pregão daquele estado, aquele órgão está impedido, suspenso temporariamente dele estar em contato com a Secretaria da Educação, não haveria impacto, né, em virtude de ser administrações separadas. Mas há entendimentos de que, por ser um órgão do Estado, estaria impedido por seu órgão estadual. Né? Mas lembramos que esse impedimento na esfera está referente ao artigo 7º da Lei 10.520. A suspensão temporária de licitar e contratar é da administração, aquele órgão. Né? Então, caso aquele órgão
no momento de sancionar, de acordo com a razoabilidade, com a gravidade, né, com o impacto do que foi resultado daquela sanção, não é? E de repente ocorreu, advindo o pregão, e ele entende que de repente deve afastar de toda a administração daquela esfera estadual, então a aplicação da sanção seria a sanção de impedimento de licitar lá do artigo 7º da Lei 10.520. Logicamente, numa concorrência, no convite ou na tomada de preço, numa contratação direta, a sanção de impedimento de licitar e contratado, artigo 7 da Lei 10.520, não pode ser aplicada. Por quê? Porque essa sanção está na Lei do Pregão, não está na Lei Geral de Licitação. É diferentemente do que nós temos agora, aproveitando para trazer, a nossa Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos, onde nós temos advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de idoneidade. Então, todas essas sanções podem ser aplicadas, né, ao contratado, ao licitante, em qualquer forma de licitação, né? Qualquer modalidade de licitação, né? Por quê? Porque agora estão todas, inclusive o impedimento de licitar, na Lei 14.133, tá bom? Então a resposta correta é exatamente sim, está correto o pregoeiro, ele não afastou aquela empresa do certame, por quê? Porque a suspensão temporária de licitar e contratar tem abrangência apenas na administração, no órgão sancionador, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Tivemos quase 300 colegas que observaram lá a nossa enquete, né? E a intenção é essa, nós discutimos licitações e contratos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!